Soberano eterno Deus, Pai da eternidade, mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui mais uma vez, Senhor. Porque aqui nós temos liberdade para te buscar, para te louvar e para te bendizer. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que aqui já se encontra. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Porque o Senhor nos permitiu estar mais uma vez neste lugar. E o Senhor nos concedeu mais um dia de vida, Pai. Pois mais um dia de vida não é quando fazemos mais um ano, não é quando fazemos aniversário, mas quando o Senhor nos permite ter fôlego de vida mais um dia. E por isso, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor nos permitiu mais uma vez estarmos na tua casa para te adorar e te bendizer. Senhor, queremos mais de ti, queremos mais da tua presença, Pai. Eu te peço nessa hora, venha receber o nosso louvor, a nossa adoração, como cheiro suave às suas narinas. Abre os céus nessa noite, meu Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, nossas imperfeições. Perdoa, Senhor, porque não somos merecedores. Não somos merecedores de nada de ti. Mas a tua misericórdia, Pai, ela dura para sempre. A tua misericórdia tem nos alcançado todos os dias. Deus, perdoa os nossos pensamentos corrompidos muitas das vezes. Perdoa, Senhor, os nossos pensamentos contrários. Porque tantas vezes, Senhor, pensamos pensamentos que não vêm de ti, que não provêm de ti. Quantas vezes falhamos, Senhor, e o Senhor vem com as tuas mãos estendidas e nos perdoa. Pai, que nós possamos ter o mesmo amor para com os nossos irmãos, assim perdoando, Senhor, uns aos outros. Pai, vem abençoar a cada dia essa comunhão em nosso meio, desfazendo, Senhor, todo embaraço, todo espírito contrário, meu Senhor. Oh Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, porque a tua presença, Senhor, já é notória neste lugar. Eu te peço nessa hora, Senhor, que vidas possam ser alcançadas através dessa live, meu Senhor, através deste culto nessa noite, que vidas possam ser impactadas, transformadas, libertas pelo teu poder, meu Senhor. Alcança vidas nessa hora, Pai. Quantas vidas, Pai, distante de ti. Quantas vidas, meu Senhor, precisando de uma palavra de conforto, precisando, Senhor, se levantar do seu cativeiro, da sua situação difícil que tem levado a abismos, meu Senhor. Mas eu te peço nessa hora, Pai, visita vidas, meu Senhor. Alcança vidas, Pai querido, Pai amado, no nome de Jesus. Ó Deus querido, Deus santo, abençoa a tua igreja, Pai. Fortalece as nossas vidas, aviva a tua obra, meu Senhor. Toma nas suas mãos, Senhor, toda a liderança deste lugar, a vida do pastor Marcos, sua família, seu ministério. Sustenta o teu filho na tua presença, Pai, direcionando ele a cada dia, fortalecendo, Senhor, ampliando a sua visão, abrindo os seus olhos a cada dia, meu Senhor, a cada decisão tomada, a cada atitude tomada, meu Senhor, que não fuja do teu controle, que não fuja da tua vontade, Pai querido, Pai amado. Venha fortalecer o teu filho, Senhor, a cada dia. Ajuda ele na sua caminhada, meu Senhor, porque não é fácil, Deus querido, Deus amado. O Senhor bem sabe os seus processos, o Senhor bem sabe aquilo que ele tem te pedido. Por isso eu te peço nessa noite, Pai, estende as suas mãos de poder sobre a vida do teu filho, sobre a sua esposa, Pai, sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre sua família, Pai querido, Pai amado. Sustenta ele a cada dia, meu Senhor,
Senhor, porque é a tua graça que tem ajudado ele, é a tua graça que tem o sustentado. Eu te peço nessa hora, Pai, venha nos conduzir, Pai. Abençoa o grupo de louvor, que nós não venhamos nessa noite tão somente cantar, Senhor, cantar por cantar. Nós não queremos isso, Pai, mas nós queremos, Senhor, te adorar. Nós queremos, Senhor, te bendizer com o coração aberto, quebrantado, rasgando o nosso coração diante de ti nessa hora, pois tu és merecedor do nosso melhor, ó Deus. Fica conosco, Espírito Santo da verdade, e venha nos conduzir nessa hora, Deus, porque sem ti nada podemos fazer. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Pai, eu sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Pai, como achaste a Davi, vem, Vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor.
enche meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Tenho-te minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Amém. Louvado seja o Senhor. Aplauda Ele. Glória a Deus. Só Ele é digno. Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou. Não me abandonou todas
poder me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei, eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só você. Eu tenho você. Eu vaguei, eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só falta eu perceber. Ele nunca nos abandona. Muitas vezes nós que trocamos Ele por coisas banais, por prazeres momentâneos, quando a nossa carne fala mais alto. Mas Ele não te abandona. Ele já te livrou de tanta coisa. E o que resta a nós fazer em troca disso tudo? Nós precisamos adorá-lo. Nós precisamos colocá-lo em primeiro lugar, como prioridade em nossas vidas. Nos arrependermos dos nossos pecados, dos nossos erros, e buscar esse contato cada vez mais com Ele, se apegar cada vez mais a Ele. Muitas vezes nós nem percebemos, mas Ele estava lá. Ele estava lá te livrando da morte, do laço do passarinheiro. Ele te ajudou e você às vezes nem agradeceu. Como muitas vezes nós somos ingratos. E Senhor, nós te pedimos perdão por isso. Mas nós sabemos que o Senhor nos abandona nunca. Não nos abandona nunca. Muitas vezes nós nos afastamos, mas a maior alegria do Senhor é ver quando a gente retorna. Obrigado, Senhor, por tantos livramentos. Nessa noite nós queremos te agradecer, te louvar, te exaltar, te adorar, Senhor. Acima de tudo, acima de todos, o Senhor é soberano em nossas vidas. E sem Ti nada somos. Nós reconhecemos isso, Senhor. Eu vaguei, mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Você tem algo muito precioso. Eu tenho você. Diga mais uma vez. Eu vaguei. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei
Só faltava eu perceber. Amém. Você tem algo muito valioso com você. Você carrega o Espírito Santo dentro de você. Jesus retornou aos céus, mas Ele disse que deixaria o Consolador conosco. Então, para aquela dificuldade, para aquele problema que você não tem solução, na sua ótica humana que não tem solução, saiba que você tem dentro de você alguém que pode te ajudar, alguém que pode te confortar, alguém que pode te consolar. Muitas vezes nós procuramos isso lá no mundo, em pessoas, em coisas, mas só Jesus pode te proporcionar isso, meu irmão. Não esqueça disso, jamais. E aplauda ao Senhor. Glória a Deus, porque Ele é merecedor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, a você que está aqui presente em nossa igreja, a você que está pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo, não para assistir nosso culto, mas para fazer o culto juntamente conosco. Que chegue o teu culto nos céus e que Deus o receba e lhe retribua em nome de Jesus. A alma anseia e ela procura por liberdade. Percebe? O que hoje o ser humano quer? Liberdade, paz e longevidade. Você percebe? Todo mundo hoje busca ser jovem, não quer envelhecer. Quem quer morrer, diga amém. Ninguém quer morrer. Então a alma, ela busca viver para sempre. Olha só a inconsciência sua. A tua alma busca não morrer. Ninguém quer ficar velho e morrer. Todo mundo busca por paz. E todo o anseio humano é por liberdade. Por quê? Porque a alma, ela clama por Jesus Cristo, mesmo sem que você perceba. Porque quem é a vida eterna? O Senhor Jesus. Quem é a verdadeira liberdade? O Senhor Jesus. Quem é a verdadeira paz? O Senhor Jesus. E sabe onde nós vamos buscar? Em coisas, em pessoas, no mundo. Olha só, por isso nós vamos buscar aquilo que não traz a verdadeira vida, a verdadeira paz e a verdadeira liberdade. Resultado, continuamos sentindo o vazio. O ser humano tem um buraco do tamanho de Deus. E esse buraco só é preenchido pelo próprio Deus. Se não for Ele, tudo o que você tenta preencher ainda vai ficar. É por isso que você anda triste, deprimido, anda vazio e desolado. Tendo amigos, tendo dinheiro, tendo saúde, tendo vigor, tendo passeios, tendo amores, mas sempre vazio. Não adianta nós corrermos para qualquer lado que for, fazermos as viagens mais lindas do mundo, nós continuaremos vazios se não tivermos a percepção da presença e dizer, hoje eu tenho Jesus. A pessoa que diz, hoje eu tenho Jesus, é uma pessoa completa, meu irmão. Não vai pensar se está faltando dinheiro, ele tem Jesus. Não vai pensar se de repente está com uma dor na perna, se está com uma dor na coluna, ele tem Jesus. É por isso que quem tem Jesus é feliz. É por isso que quem tem Jesus tem paz em meio a desconfortos que a vida traz. A Bíblia vai nos dizer que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, porque ninguém entende isso. Como é que a pessoa tem paz em meio a problema? Como a pessoa descansa em meio a rumores?
A pessoa só tem paz e descanso se tiver de fato Jesus Cristo. E essa é a minha ânsia como líder. Trazer para você essa percepção e despertamento, ó. Acorda, Jesus está querendo você. Amém? Abra teu coração e diga: eu também te quero, Jesus. Largue os amores, largue as paixões, largue as coisas pelo Senhor. Mas eu não posso fazer isso por você. Eu quero que você chegue a essa percepção. Você acha que a gente não chora por quem está afastado, por quem está desviado, por quem está fora do caminho, por quem ainda não enxerga? É claro. Nós oramos aqui todo final de quinta-feira por quem? Principalmente por pessoas que não estão enxergando, por pessoas que estão doentes espiritualmente, por vidas que estão em caminhos miseráveis, que vão terminar no inferno. De repente estamos falando dos nossos próprios cônjuges, de repente falando dos nossos próprios filhos, de repente falando dos nossos próprios pais, dos nossos próprios parentes e amigos. Mas isso deve queimar dentro de nós. O desejo de vê-los salvos e de vê-los preencher esse vazio que eles nunca vão preencher, se não for com Jesus Cristo que tapa, que preenche o buraco humano. Amém? Irmãos, Provérbios 11, 24. É momento de nós ofertarmos ao Senhor. Mas eu louvo a Deus por esse lugar que foi consagrado por Deus. Consagrado a Ele, para que nós recebamos a palavra de Deus e sejamos ministrados. Provérbios capítulo 11, versículo 24, diz assim: ao que distribui, mais se lhe acrescenta. E ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Vamos tentar entender tudo aquilo que nós lemos. Olha de novo, bate seus olhos nesse texto e tenta entender o que ele está dizendo para você. É dessa forma que a gente lê a Bíblia. Não é colocando o que a gente pensa no que a gente está lendo, não. É perguntando para a Bíblia assim: Bíblia, o que você quer dizer com isso que eu estou lendo? Então vamos lá, Bíblia, o que você quer dizer com isso que eu estou lendo? A Bíblia está dizendo assim: aquele que distribui, aquele que espalha, na outra versão diz assim: ao que espalha, ao que distribui, é acrescentado mais a ele. Então a Bíblia está querendo dizer isso para mim. Se eu distribuo, se eu espalho, vai ser mais acrescentado para mim? Isso é o que está dizendo aí. E diz mais: mas aquele que retém, segura, prende, guarda, mais do que é justo, é para a sua própria perda. Entendeu o que a Bíblia quis dizer para a gente? Amém? Amém, é isso. Não é assim, eu quero ver se a Bíblia fala o que eu estou pensando. Não, o que você tem que entender que ela diz. Então, fecha aqui um pouquinho, Letícia, por gentileza. A Bíblia está nos dizendo que aquele que espalha, acrescenta-lhes mais. Isso aqui é uma lei da natureza. Se você tem uma semente, se você espalha a semente, ou se você tem 10 sementes, você espalha as sementes, o que vai acontecer com aquela terra e com aquelas sementes? Vão germinar aí, e quando germina e cresce, dá fruto e traz outras sementes. Não é assim? Não é uma natureza? Então, ó, ao que espalha, vai acrescentar mais, porque ele está espalhando numa terra onde vai germinar aí, crescer, vai dar fruto e gerar novas sementes. Olha só, isso é natureza. Eu vou primeiro para o natural para chegar no espiritual para você. Mas se eu retenho a minha semente, uma hora aquilo vai secar. Exatamente. Eu vou ganhar ou vou perder? Eu vou ganhar ou vou perder? Perder. Então, Deus quer algo de mim, material? Não, não quer nada de mim. Ele é o dono de tudo. Ele é o que criou todas as coisas. Só que Ele não olha para Ele.
Ele, quando me ensina, ele olha para mim. Porque quem vai colher ou que vai plantar é ele, sou eu. Quem vai ganhar ou quem vai perder é ele, sou eu. Então ele não faz por causa dele, ele faz por causa de você. Ele ensina o seguinte, que a generosidade traz como consequência frutos e resultados. Mas a avareza, que é o apego excessivo, a mesquinhez, que é a dificuldade de dividir as coisas, traz como consequência a perda. É muito bom quando nós espalhamos o que pode ajudar os outros. É muito importante quando nós espalhamos amor, quando nós espalhamos apoio, ajuda, ver o outro lado se sentir feliz, ver o outro lado se sentir realizado. Isso tudo nos realiza também e também nos alegra. Mas quando eu retenho essas coisas, quando eu posso fazer e não faço, eu estou sendo avarento, eu estou sendo mesquinho, guardando tudo para mim, me apegando sem desgrudar. Eu não vejo alguém realizado, eu não vejo a obra prosperar, eu não vejo alguém feliz, porque eu estou segurando só para mim. Deus não perde nem ganha com isso. Quem ganha ou perde sou eu e você. Eu tenho testemunhos de muitas pessoas que têm sido prósperas financeiramente, porque aprenderam a ser liberais. Estou mentindo, irmãos? Alguns de vocês, quando aprenderam a ser liberais, vocês falaram para mim, pastor, eu não sei, mas está multiplicando, porque a lei natural transcende para a espiritual. Então, quando nós somos liberais, como consequência, Deus nos abençoa. Quando nós somos avarentos, egoístas, mesquinhos, só querendo para nós, alguma coisa vai fazer a gente perder. E muito. Quando o meu carro é só para mim, não é para ninguém, eu estou sendo egoísta. Quando o pão é só para mim, não é para ninguém, estou sendo egoísta. Deus te deu e tu não divide. Que crentes somos nós? Eu tenho tantas coisas para poder oferecer para você, vejo você passar necessidade e não divido. Isso é ser egoísta, mesquinho. E eu estou andando bem, até o momento onde eu vou perder de algum jeito, irmão. É a semente que eu deixo de plantar. Uma hora ela seca e se perde. Quem ganha mais? Aquele que espalha. Ó que bênção. Quem multiplica amizades, vai ter sempre amigos. Quem multiplica amor, vai ter sempre alguém que o ame. Quem é misericordioso, vai ter sempre alguém de misericórdia no seu caminho. Eu aprendi nessa vida como pastor e como crente, principalmente como crente, que eu devo fazer o bem a todos, a qualquer momento, o máximo que eu puder. Mesmo que este ou esta pessoa, diretamente ajudada, não me reconheça nem me retribua. Mas sabe o que Deus me ensina? Quando eu precisar um dia lá na frente, eu vou ter um resultado disso como fruto. E alguém vai ajudar quando eu estiver precisando. E isso é lei natural. Se é lei, se cumprirá. O que eu posso fazer com inteligência? Reter, segurar, ser mesquinho, egoísta, orgulhoso? Eu vou aprender a ser liberal em nome de Jesus. Essa obra aqui tem ensinado você ou não tem? Tem ajudado sua família? Tem transformado muitas vidas por conta daquilo que ministra em teu favor. E é um fato. Você que não nos conhece, que está no outro lado aí no canal, venha nos visitar. Estamos em Santos, no Rádio Clube em Santos. Na rua Professor Nelson Espíndola Lobato, número 86, você está sendo meu convidado agora. Para se juntar a essas pessoas aqui que já contemplaram isso. Aquela porta se mantém aberta quando eu contribuo. Essa obra permanece de pé quando eu entendo que há necessidades para serem supridas. E quem supre? Aquele que tem a semente.
Se você tem essa semente que é plantar nessa terra, eu quero orar por tua vida agora. Pegue seu recurso, sua oferta, sua finança, seu comprometimento, curva sua cabeça, apresente, oremos a Deus. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar, agradecer, bendizer o teu santo nome. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem falado em nosso meio, tem tratado com os teus filhos. Eu quero te agradecer por todos os teus benefícios. Abençoa a semente que está na mão dos teus filhos, que não vai ser retida não, mas vai ser plantada. Porque eles entendem que assim como a lei é natural, a lei também se estende ao espiritual. E tudo o que fazemos gera consequências e resultados. E eu quero ser abençoado. E não é uma troca, é causa e efeito. Eu te louvo que assim como a semente cai na terra e germina, as minhas ações espirituais trazem resultado para mim. Abençoa todo o teu povo para a glória e louvor do nome de Jesus. Se levante, vamos adorar ao Senhor Jesus. A salva que estará passando por você é a oportunidade que Deus está te dando, para que você o abençoe através de sua oferta, carnê, seu voto, seu propósito, seu dízimo, aquilo que você se comprometeu financeiramente com essa obra. Nós não estamos precisando de pessoas que tenham pena dessa obra e deem esmolas. Não, 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 não. Se você está triste por fazer isso, não faça. Mas se você está alegre em ofertar, alegre com essa disposição, porque Deus assim se agrada, em nome de Jesus. Está passando por você, adore a Deus por meio de suas contribuições. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
Louvado seja o Senhor, acima de tudo, acima de todos, que Ele seja exaltado. Ele é o mais belo, Ele é o mais amado. Entre milhares e milhares. Meu amado, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. meu amado é O mais belo entre milhares e milhares. Glória a Deus, aplausos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Quero agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade. Dizer que eu estive ansioso, mas não porque eu ia trazer a palavra, não, mas porque estar junto com os irmãos aqui, buscando ao Senhor, é algo que tem me dado muita alegria. E eu não me vejo, eu acredito que você também não se vê longe disso aqui. São outros pensamentos, outros sentimentos, outras atitudes. Imagine só eu e você sem a presença do Senhor. O que estaríamos fazendo agora se não entronizado, buscando essa presença? Estaríamos vazios, sem expectativa de
de algo espiritual da parte de Deus, vivendo só terrenamente, vivendo frio. Então, estar na presença do Senhor me deixa ansioso. E não chega a ser algo obrigatório, mas sim satisfatório estar na presença do Senhor. E durante essa semana, desde o culto de domingo, eu busquei a Deus por uma palavra que pudesse falar ao meu coração e falar ao teu coração também. E no domingo, falando sobre momento de missão, me trouxe uma reflexão muito forte. E durante a semana foi o tema das nossas conversas lá no serviço. Eu já tinha, pesquisado sobre os nossos irmãos, sobre a luta, a perseguição. E isso tem, mexido tanto com aquele que tem sido sensível na presença do Senhor, porque às vezes, nos colocamos como vítima, nos colocamos como os coitados, quando temos um Deus grande e estamos em um lugar onde nada impede de buscar esse Deus, onde o único sacrifício vai ser o seu. Então, algo me chamou a atenção, nessa reflexão do momento missionário. Vendo aquele povo buscando ao Senhor na chuva, sem recurso nenhum. E eu estive pesquisando, alguns dando entrevista ali, mesmo que dublado as vozes deles ali, mas você enxerga na expressão deles a alegria de estar na presença do Senhor, a alegria de servir ao Senhor. Você enxerga a paz. E eu fico pensando, estamos num país livre onde pessoas ainda conseguem arrumar argumentos e dificuldades para ter essa alegria, quando o dono da alegria já nos forneceu essa alegria de graça e essa paz. Então eu quis trazer algo baseado nisso. E eu vou ler aqui com os meus irmãos aqui na carta de Efésios, capítulo 2, do versículo 14 ao 16. Que está escrito assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E aí, através dessa palavra, eu consegui, com a ajuda do Senhor, extrair algumas coisas que pudesse falar ao nosso coração. No versículo 14 desse capítulo 2 de Efésios, diz que o Senhor Jesus é a nossa paz. E Ele não só nos trouxe a paz, mas Ele é a própria paz. E diz que no Antigo Testamento, o povo judeu era um povo escolhido, e o povo gentil, não judeu, não era. Porém, Paulo explica no versículo 15 que o próprio Jesus aboliu essa lei de Moisés, que trazia ali a divisão entre esses dois povos, trazendo inimizade, trazendo preconceito entre eles. E no versículo 16, diz que através do sacrifício, Jesus juntou os dois povos em um corpo só, fazendo com que eles pudessem ter acesso direto com Deus. E veja bem no que o versículo 16 diz, que através Jesus,
ele concedeu, ele abriu esse espaço, essa oportunidade que para mim e para você ter esse acesso direto com Deus. E aí eu parei para pensar e eu tive que me colocar no lugar, numa posição que eu tivesse que realmente escolher o meu caminho. Porque o Senhor Jesus já nos proporcionou esse acesso direto ao nosso Pai, e não temos impedimento para falar com Jesus, para chamar a presença de Jesus, que nos forneceu essa presença para estar mais próximo do Pai. Em Romanos, a carta de Romanos, capítulo 5, versículo 1, Paulo diz que fomos justificados mediante a fé e temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí eu me coloco numa situação que me vejo tão privilegiado de ter esse acesso direto com o Pai, que me traz paz, que me deixa feliz mesmo em momentos, em situações que tentam entristecer o meu coração, que não faz sentido o crente que serve a Deus não sentir paz quando o próprio Jesus nos deu acesso a isso. Eu pergunto para você, você tem paz ou você quer paz na sua vida? Porque a coisa pior do mundo é não ter paz. Eu sei que existem coisas e situações do dia a dia que tenta tirar nossa paz. Quem aqui não ficou desempregado ou até mesmo veio uma notícia ou presenciou algo que tiraram a tua paz, tiraram a minha paz? Mas eu quero te dizer que tudo aquilo que tira a nossa paz toma o lugar de Deus em nossa vida. E às vezes permitindo que essas coisas tomem o lugar de Deus, de Cristo em nossas vidas. E pensando mais e imaginando aqui como eu tenho um privilégio, como você tem um privilégio de estar com Cristo e de ter esse acesso direto com Deus, eu parei para pensar que não devemos permitir que a dificuldade, a luta, que as pessoas, que o inimigo tente roubar nossa paz. Porque se a gente permite, a gente está jogando fora o benefício maior que o Senhor Jesus nos deu. Imagine só, eu e você falamos que servimos um Deus grande e que através dos nossos testemunhos, coisas grandes Ele fez em nossas vidas, e nos encontrar triste, sem paz, abatido. Irmãos, não somos super crentes, isso é fato. Mas todas as vezes que houver alguma coisa que tente tirar a nossa paz, lembre que quem habita dentro de mim e de você é o príncipe da paz. E não pode haver, a gente não pode deixar que a tristeza, a dificuldade, a luta, tire isso, roube isso de nós. E aí, lendo muito, sabe, buscando a presença do Senhor em relação a isso, cheguei numa conclusão que precisamos ser maduros. Sim, maduros ao ponto de não deixar nada roubar a nossa paz. Ser maduro é quando a porta estiver aberta, eu estou em paz. Quando a porta se fechar, eu tenho que continuar em paz também. Se tudo aquilo que eu planejei, almejei, aconteceu, eu quero estar em paz sim. Mas se não aconteceu, eu também tenho que ficar em paz. Porque muitos de nós não desfrutamos da paz em tempos de guerra. E achamos que, mesmo em tempos de guerra, temos que ficar sem paz. O povo que a gente viu, se você pesquisar, você vai ver que eles não têm recurso nenhum. O pastor mesmo falou, eles sem um dente na boca,
mas você consegue enxergar a paz de Cristo na vida deles. E isso é um exemplo para mim, isso é um exemplo para você, que não existe nada hoje na nossa vida que servimos um grande Deus que possa tirar nossa paz. Como eu disse, tudo aquilo que tenta roubar nossa paz, tira uma parte de Cristo em nós. Imagine, você quando está sem paz, o teu corpo sente. Você não sente fome, você não sente sono, você não sente o governo de Deus na sua vida. Você vive em tribulação e deixando isso te consumir e não enxergando que o próprio Deus, Ele quer te fornecer paz. Mas isso faz com que você fique cego e você alimenta a situação ruim, desagradável na sua vida, quando podemos neutralizar, buscando a paz em Cristo. Em Marcos, do capítulo 35 ao 41, diz que Jesus estava no barco com os discípulos. E Jesus estava na polpa do barco, fazendo o quê? Em paz. Em paz. E aí se levantou uma grande tempestade. E os discípulos, eles foram incomodar o mestre. E pediu ajuda para o Senhor. Senhor, nos ajuda. O Senhor ajudou, ele repreendeu o mar. Ele acalmou a tempestade. Porque ele tem poder para acalmar todo o problema em nossa vida. E também acalmou aquilo que tirava a paz dos discípulos. Só que, no momento que o Senhor repreendeu aquela tempestade, o Senhor também repreendeu os discípulos. Porque o Senhor achou um absurdo isso. E disse para eles: homens de pouca fé. Imagine, se não temos fé, não temos paz. E se não temos paz, como vamos ter fé? Enquanto o Senhor Jesus estava na paz, descansando, os discípulos estavam sem fé. Assim é comigo e com você. Às vezes a situação, ela toma conta do ambiente e tira a nossa paz, que deixamos de exercer algo que o Senhor todos os dias tem falado no nosso coração, para que a gente possa seguir com fé. E aí, eu como vou ter fé se eu não tenho paz? E como vou ter paz se eu não vou ter fé? Então, vale a pena viver preocupado? Vale a pena perder o sono? Porque Jesus estava na polpa do barco em paz. Ele estava dormindo, tirando sono, em paz. Porque quando estamos sem paz, como eu disse, perdemos o sono, perdemos a direção de Deus. E isso traz grandes consequências, porque não conseguimos enxergar aquilo que o Senhor às vezes quer nos mostrar para nos dar uma saída. Às vezes precisamos ter calma para que o Senhor mostre a saída. E a nossa falta de paz atrapalha o trabalhar do Senhor em nossa vida. Então, com todas essas palavras que eu disse em relação à paz, irmãos, algo interessante aconteceu ontem à noite, né? A gente foi dormir de volta umas 11 horas, mais ou menos, e deu 2 horas, 2h24 parece, né? E aí, alguém tocou na campainha, e foi um toque assim, tão rápido, e a gente acordou assim, meio que assustado, mas assustado por causa do barulho, né, do horário, você imagina muita coisa, só que é o seguinte, a Anne ficou preocupada, e eu nem me levantei, sabe, fiquei na minha tranquilidade, porque assim, primeiro que eu pensei que se for importante, vai tocar de novo, e segundo, eu não tenho que entrar em desespero pelo fato de uma coisa que que de repente vai vir sobre a minha vida e eu não vou ter controle. Porque se for uma notícia ruim, porque se alguém tocar na sua casa de madrugada, não é coisa boa. Isso pode ter certeza. A maioria das vezes não é coisa boa. Então ela ficou preocupada. E aí eu bem calmo, sabe? Levantei, fui no banheiro, depois de um tempo, fui até o portão, olhei no olho mágico, não vi nada, não vi ninguém, fui dormir.
aquilo não tirou minha paz. Deveria, porque alguém tocar na sua casa de madrugada, passa milhões de coisas na sua cabeça. Você tem família, você tem amigos, você fica imaginando mil coisas. Porém, naquele momento, eu não quis deixar aquilo me dominar. Até porque, se eu tenho que desfrutar a paz do nosso Senhor, é nesses momentos, é nessas horas, é quando as coisas apertar, é quando as coisas sobrevirem à minha vida e me testar. E eu tenho que ter o controle para poder lidar com as situações adversas que vier sobre a minha vida. E o Senhor Jesus não só nos traz paz, pela promessa que foi feita de nos salvar, de nos levar, Ele prometeu sim que enquanto estivermos com Ele, iremos ter paz. Mas o Senhor nos promete muito mais. Aqui em Gálatas, capítulo 5, 22, fala sobre o fruto do Espírito. Que diz assim: fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Veja bem o que o efeito Jesus causa dentro de nós. Não é só a paz. Dentro da paz, há um conjunto de situações favoráveis que o Senhor causa dentro daquele que confia nele. Além da paz, o amor. O amor tem que ser um amor incondicional, que serve o próximo e tolera, e se coloca no lugar do outro. Temos que olhar para ele como se fosse nós, como se fosse alguém muito importante, alguém que você mais ama, seu filho. Isso é para qualquer um. Alegria. Alegria tem que ser uma alegria satisfatória, uma alegria que vem do interior e duradoura, que não depende de circunstâncias favoráveis. Essa alegria, ela não pode ser hoje que estamos aqui buscando ao Senhor, ouvindo a sua palavra, e quando chegar em casa, ouvimos uma notícia que de repente venha mexer conosco e de repente nos abater e esquecer desse momento. A alegria, ela tem que ser positiva, mediante a dificuldade e algo favorável. Não pode somente em circunstâncias favoráveis, mas em circunstâncias também que venha nos testar. Temos que mostrar a alegria de Cristo em nossas vidas. Paciência. Paciência, temos que ter a capacidade de suportar dificuldade e lidar com pessoas sem perder o controle ou surtar. Sabe quando, às vezes, tem dia que falta sono, às vezes comemos demais, às vezes assistimos muito a televisão, e isso tira o sono. No outro dia, mesmo você não conseguindo dormir, você acorda quebrado, você acorda meio xoxo. Esse dia é o dia que você está sem paciência. É o dia que, se alguém pisar no teu calo, você vai mostrar a tua verdadeira natureza. Mas é uma coisa que temos que controlar. Porque ninguém tem nada a ver com os nossos problemas, porque se a gente dormiu ou não dormiu. Independente se de repente alguém venha, nos apontar, venha nos agredir com palavras, a gente tem que ser diferente. Temos que ter a paciência e saber que um dia fomos assim tolerável também. Um dia a gente enchia o saco de alguém a ponto de as pessoas não querer a gente por perto. Então, temos que ter essa paciência. Amabilidade ou benignidade é ter disposição de agir com gentileza, com cortesia. Independente do bom dia que você não houver para você de retorno, você vai dar um ótimo dia para a pessoa. E não
porque você requer esse bom dia de volta, mas porque se o teu dia está bom, você também tem que oferecer o dia bom para ela também. Bondade. Ser gentil, mostrar em prática, mostrando sempre um coração bom e reto. Ter bondade, às vezes, irmão, muitas pessoas confundem as coisas. Que ser bom não é você fingir não ver o errado. Ser bom é você chegar e alertar e cutucar. Se você ama, você vai falar, você vai dizer, olha, você está errado. Você precisa mudar esse teu comportamento aí, essa tua fala, essa tua atitude. Se essa pessoa te dá liberdade, bondade, você tem que mostrar para ela. Porque se eu fecho os olhos e deixo isso acontecer, lá na frente, possa ser que essa pessoa sofra alguma coisa que vá causar culpa dentro de você. Então, o bondoso, ele não só é aquele que dá, aquele que faz caridade, não, aquele que vê o erro, que enxerga o erro do outro, e com sabedoria, com simplicidade, com a direção de Deus, sabe apontar ali aonde ele precisa melhorar. Olha, não faz isso, essa situação não vai te levar a coisas boas para a tua vida. Então, eu vejo a bondade que abrange isso também. Fidelidade. Fidelidade é ter lealdade contigo, com Deus e com as pessoas. Ser confiável e manter um bom relacionamento com todos. Porque fidelidade, irmãos, é algo que muitos de nós precisamos trabalhar. Porque quando eu falo de fidelidade, não é só apenas o marido entre a mulher, uma amizade entre a outra amizade. Fidelidade são detalhes que às vezes passa desapercebido por nós. E, como eu disse, às vezes quando você vê alguém com situações, com práticas erradas, você não é fiel com aquela pessoa quando você deixa ela praticar essas coisas sem alertar. Então, fidelidade é bem conjunto com bondade. Você, para ser fiel, você tem que ser bom. E a bondade está dentro daquilo que o que você gostaria para você é o que você gosta para os outros. Porque você não vai querer nada que te possa te prejudicar e ver naquela pessoa a mesma coisa. Não, você vai ver ela como você estivesse vendo você mesmo. Fala, se fosse eu, talvez eu não aguentaria. Então, eu preciso que essa pessoa se atente, eu preciso alertar ela de qualquer forma, porque a estrutura dela possa ser que seja diferente da minha, mas eu fazendo a minha parte é o que importa. Eu avisando, eu alertando é o que importa. Mansidão. Mansidão é ser humilde em suas atitudes. Pacificador, o oposto de agressor, de ignorância, de impaciência, de crítico, tudo aquilo que nos faz ter algo negativo em nossas vidas. Que às vezes, tem pessoas que são tão negativas que a gente não consegue ficar perto dela. E mesmo você falando para ela ali, olha, não seja assim, não precisa ser assim. Tudo que você trazer de negativo na sua vida, isso vai acontecer, porque atrai. E quando atraímos coisas boas para as nossas vidas, isso é positivo, porque reflete, e outra, também contagia outras pessoas. E a pessoa negativa também contagia, irmãos. Tome muito cuidado. Por mais que você tente alertar ali, se ela não quiser dar ouvido, irmão, seja quem você é, continue sendo você mesmo. Porém, não dá muito ouvido, não fique ali no ambiente, porque você sabe que se o próprio Jesus, naquela cruz, não conseguir convencer a mudança de uma pessoa, quem sou eu e quem é você? A única coisa que temos que fazer é orar. É pedir para o Senhor que abra os olhos, que ela abra o coração, que ela possa abrir o coração, que ela possa entender que a vida com Jesus é muito melhor
do que sem Jesus. E por último, domínio próprio. Ter autodomínio e capacidade de controlar os próprios impulsos e desejos. O domínio próprio, ele fecha com chave na questão de escolher viver em paz ou não. O Senhor Jesus já nos deu paz. Ele é a própria paz. Ele trouxe paz. Então, eu e você temos o direito de escolher se queremos essa paz ou não. Eu acho que a paz que vem da parte de Deus para as nossas vidas, homem nenhum, nada no mundo, ninguém consegue dar. Somente Ele. Pastor falando aqui sobre o que a gente quer. A gente quer viver mais, a gente quer ter alegria e quer ter paz. Mas se você não tiver paz, você não consegue viver mais. Se você não tem paz, você não consegue ter alegria. Então, a paz que Cristo oferece para mim e para você é uma paz que excede os nossos pensamentos, os nossos entendimentos. É uma paz que nos dá capacidade, como eu disse no início, de enfrentar situações que sem Jesus você não conseguiria. Eu vivi andando sem paz algum tempo da minha vida. E eu vou falar para você, você talvez já teve essa experiência. É horrível, irmão. É você olhar e querer, sabe, buscar em Deus e se sentir tão culpado e se sentir tão achar que Deus não pode fazer nada por você pelo fato de você estar distante dele. A culpa que levamos de viver sem paz nos afasta daquilo que Deus quer na nossa vida. E foi difícil eu provar para mim mesmo, porque para Deus eu não precisava provar. Para mim mesmo, que eu precisava ter paz com Deus. Que Deus já tinha isso, já me oferecia isso. Eu já experimentei isso, a paz de Deus. Porém, por circunstância da vida e por aprendizagem também, porque tudo que vem sobre a nossa vida tem que ser aprendizagem. Nada pode ser permanente. A gente passa, mas não permanece. A gente passa, aprende e luta cada vez mais para não passar de novo por situações que nos afastaram de Deus. E essa palavra, ela me traz conforto. E eu digo a você, escolha ter paz com Deus. Escolha ter paz com Jesus. Aquele povo, no versículo 14, diz que eles viviam em harmonia. Eles viviam em brigas. Eles não tinham a paz de Cristo, até que o Senhor veio e aboliu aquela lei. Não que aquela lei não servisse, ela serviu sim, mas para que eu e você hoje pudéssemos desfrutar dessa paz, foi necessário o Senhor Jesus ter se entregado na cruz, para Ele mostrar que Ele te ama do jeito que você é. Porém, Ele precisa fazer muito mais que você imagina, que eu imagino. E nisso vai incluído no pacote a paz dele. Por isso eu agradeço a oportunidade e quero orar com os irmãos pela essa palavra, dizer que estar com o Senhor é ter paz, é dormir e repousar e saber que mesmo que um dia de rotina, do dia a dia que temos que enfrentar, estando com Deus, tudo fica mais leve, tudo fica mais tranquilo. Mesmo que amanhã eu saiba que eu vou ter um desafio, mas estando com Cristo, nada tira a minha paz. Se levante, eu quero orar com os irmãos, quero agradecer ao Senhor pela essa palavra, uma palavra simples, rápida, mas objetiva, uma palavra que possa entrar no nosso coração e fazer morada. E toda vez que entrar desafio em nossa vida para tentar tirar nossa paz, lembre, o Senhor Jesus Cristo já nos deu essa paz. Senhor Deus, Pai de eternidade,
Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por mais esse momento que o Senhor nos proporcionou, Senhor, de ouvir a tua palavra, Pai. Seja ela, Pai, que possa transformar o nosso coração, nos trazer, Senhor Deus, paz em momentos de guerra, nos trazer paz quando estamos em conflito com nós mesmos, Senhor. A tua palavra, Senhor, nos ensina, Senhor, que cada vez mais que estamos próximos de ti, Senhor, mais paz sentimos. E quando, Senhor Deus, deixamos, ó Pai, a paz ser roubada, Senhor, deixamos, Senhor, deixamos o teu lugar ser tomado, Pai. Mas não é isso que queremos, Senhor. Queremos permanecer na tua presença, queremos permanecer sentindo a tua paz. E mesmo que o mundo, Senhor, esteja de cabeça para baixo, Pai. Sabemos, Senhor Deus, que tudo há um propósito. E que pensando desse jeito, Senhor, não vai haver desespero dentro de nós. Porque o Senhor é conosco. O Senhor é que nos mantém de pé. É o Senhor que nos fortalece dia após dia. Mas para isso, Senhor, precisamos nos apresentar. Precisamos, Senhor, estar de prontidão, mostrando o Senhor o desejo de estar de pé. E nesta noite, Pai, eu quero, Senhor Deus, Pai, direcionar, Senhor, essa oração para cada um dos meus irmãos, Pai. Que eles possam, Pai, permanecer de pé, sabendo que há um Deus que tem cuidado deles. Há um Deus que tem suprido as suas necessidades. E tem, Senhor Deus, se mostrado, Pai, presente a eles, Pai. Ó Pai, quando alcançarmos, Senhor Deus, ó Deus, esse nível de paz no Senhor, Senhor, ó Deus, sabemos, Pai, que estamos bem para enfrentar qualquer coisa que vem, Senhor Deus, tentar tirar essa paz. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pelos meus irmãos, Senhor Deus. E continua, Senhor Deus, em nossas vidas. Eu te peço, desde já te agradeço. Amém e amém. Lembrei da canção, Cristo é um retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu, supremacia e trono são Lembrei da canção, Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu, supremacia e trono são teus. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu verter. Lembrei
Brenda canção, Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu, supremacia e trono são teus, e aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor, e agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu verter, e aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor, e agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu verter. E agora nós temos paz com Deus. Paz com Deus, paz com Deus, paz com Deus, nós temos paz, paz com Deus, nós temos paz com Deus, nós temos paz com Deus, paz com Deus, paz com Deus, nós temos paz com Deus, nós temos paz com Deus, paz com Deus, não há alvos mais da ira de Deus, paz com Deus, nós temos paz com Deus, nós temos paz com Deus, e aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor, e agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu verter, e aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor, e agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu verter.
me fez amigo em seu verter. Me fez amigo em seu verter. E agora nós temos paz com Deus. Paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Paz com Deus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Os aplausos louvam a Ele. Glória a Deus.